e eu não podia deixar de citar isso, para as mulheres que estão nos assistindo aqui, qual é a dica que você daria para as mulheres que estão se descobrindo líder, né, e que talvez sentem ca sintam essa insegurança de estar num lugar de poder, liderar outras mulheres, mas também outros homens. Cara, dá um overview para a mulher aí desse ponto de vista de liderança. O que Uhum. você poderia dizer aí, deixar de mensagem? Quando eu comecei a estudar sobre liderança feminina e entender as diferenças entre a mulher que lidera e o homem que lidera e como isso é percebido pelos liderados, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a questão de que as mulheres, elas advogam muito melhor quando elas estão advogando em favor do outro. E elas são muito mal percebidas e mal recebidas pela sua audiência, seja a audiência quem for, pode ser um nível sênior, pode ser um nível júnior, podem ser os seus pares, quando ela advoga em favor próprio. Com o homem não acontece da mesma maneira. Caramba, você foi atrás da ciência por trás do Uhum, negócio. tem estudos que Não, provam você não isso. foi, você foi zero aqui, eh, parcial, você foi assim, cara, e faz muito sentido o que você tá falando, eu não sei nem por quê, mas faz muito sentido. Faz parte de um bias cultural inconsciente que existe Total, na é isso. sociedade de que quando você vê um homem advogar por si mesmo. Falar de si próprio, você fala: "Esse Uhum. cara é foda". Exatamente. Sim, Ele é muito bom, tá nunca analisei claro que isso. ele é muito bom, olha só, e ele tem consciência de que ele é muito bom e ele nem hesita em dizer que ele é muito bom. Se uma mulher falar exatamente as mesmas palavras que ele falar, mas estão saindo da boca de uma mulher, nossa, que convencida. Nossa, surreal isso, real. Ela não é humilde. Tá vendo? Tá se autopromovendo, só quer se vender. Inclusive, posso falar? Vou tocar talvez um vespeiro, outras mulheres pensem isso. Sim, porque o bias não é um bias do homem contra a mulher, é um bias da Da sociedade. sociedade, exato. Uhum. Porque Caramba, a gente aprendeu, e aí eu vou trazer para quando a gente era criança, né, a gente começou essa entrevista como a gente era exato. criança, vamos fechar quando a gente era criança. Quando os meninos são crianças, o que que a gente fala de bom sobre o menino quando ele atua? "Nossa, olha só como ele se arrisca. Tá vendo? Ele tá brincando de super-homem, ele tentou pular da janela. Nossa, ele não tem medo de nada". O menino faz bagunça, fala assim: "Olha como ele é criativo". E pior que é isso Né, mesmo. ele pinta o 7 na parede e fala assim: "Olha só, ele não tem Hum, limites, é ele isso não aí. se prende a regras". O que que a gente cobra das meninas pequenas, das meninas mocinhas? Que elas sejam educadas, uma boa menina ela é comportada, Boazinha. boazinha, obediente. Ela não interrompe os outros, ela segue as regras. Ela escuta, ela não interrompe. Quando você cresce numa sociedade que cobra coisas tão diferentes e valoriza coisas tão diferentes nesses gêneros que a gente está discutindo aqui, você ensina as pessoas a verem os gêneros dessa maneira. Então é muito mais profundo do que só, ai, nossa, é um preconceito do homem contra a mulher ou da Sim, mulher sim, contra a sim. mulher. Não, a gente é educado desse jeito. A gente E coloca os gêneros numa caixa. Exatamente. Então, desaprender o que você aprendeu afetivamente que era a coisa certa a ser feita, você aprendeu no seio da sua família que você precisava ser obediente, boazinha, seguir as regras. Dificílimo. Quando você chega numa posição de liderança e falam pra você: "Assuma riscos, se posicione, contradiga, desafie as Você tá indo quase regras". que contra a biologia. Cara, É se você se sente porque desconfortável tá no gene, fazendo tá no isso, gene. você se sente desconfortável fazendo isso, por quê? Porque você teve todo um treinamento até ali do contrário. Sim, sim, sim. É porque querendo ou não e outra, é um negócio repetido por gerações. E aí chega puta, eu concordo 100%. E é assim, é o que eu falei, faz parte quase que do gene, porque a pessoa acredita nisso. Uhum. E é um processo de desconstrução dificílimo, É. dificílimo. Como que você tá atuando nesse em prol porque assim, eu tenho uma filosofia, e eu falo isso porque, porra, eu admiro minha esposa num nível surreal, e eu tenho a filosofia de que uma mulher é mais difícil ver mulheres empreendendo que os homens, Uhum. mas uma mulher quando resolve empreender, e ela faz isso bem, cara, não tem homem que aguente, porque
a mulher é surreal, ela faz 600 coisas ao mesmo tempo de maneira bem uma mulher líder, cara, ela é muito mais engajada, o time ama ela. E, cara, é um negócio que o homem não tem essa característica. Por mais que tente, não tem. A Aham, mulher tem uma coisa, cara, que, por exemplo, a minha esposa tem a equipe na mão dela de um jeito, assim, sabe, tipo, as pessoas fazem por ela, aham, sabe, é uma coisa muito linda, assim, o aham. que eu vejo o que a mulher tem de capacidade, muito superior aos homens, inclusive. Uhum. Só que eu vejo, pela minha esposa, inclusive, o quanto ela sofreu para chegar nesse lugar de Aham. confiança. Uhum. O quanto ela se menosprezou, o quanto ela já se invalidou, o quanto ela achava coisas que não existiam. Por exemplo, a gente estava fazendo uma reunião geral com a empresa, eu estava falando A, de repente ela falou B e ela falava assim: "Pô, na hora que eu falei, você viu que praticamente ninguém prestou atenção?" Eu falei: Hum. "Cara, todo mundo super prestou atenção, mas é uma coisa que a cabeça Aham. dela trabalhando, e tal". E eu vejo que anos de terapia resultou hoje numa empresária muito foda que é a minha esposa e tal, mas eu sei, eu participei dos bastidores disso. Cara, é Uhum. muito dolorido. A mulher, ela precisa, eh, assumir alguns papéis e assumir uma posição de confiança que é difícil muitas vezes. Eu falo É. isso porque eu vivi isso em casa. Uhum. O que que você recomenda? Cara, foi exatamente por ver isso acontecer tantas vezes com várias mulheres altamente talentosas que ficaram pelo caminho porque elas não tiveram esse aprendizado de como se posicionar, dado que a sociedade a vê de uma determinada forma, como que você encontra atalhos? Como que você estrategicamente molda aquilo que você quer dizer de um jeito onde não vai ser percebido como preconceito, mas vai ser percebido como algo que as pessoas também querem junto com você. Então, quando eu vi que isso não era ensinado em nenhum lugar, eu falei assim: "Eu vou ensinar então". E Caramba, foi daí que surgiu a mentoria Promova-se. A mentoria Promova-se, ela tem 3 pilares, Fê. Ela tem o pilar de networking, por quê? Porque a mulher quando vai fazer networking, ela passa por esse preconceito que você falou de: total. "Ah, como assim? Ela tá abordando um outro homem num evento público. Ah, será que ela é meio Exato. fácil? O que será que ela tá querendo?", etcétera. Então existe uma forma de fazer networking para as mulheres que é diferente da forma de fazer networking para os homens, e a gente ensina essas nuances na mentoria Promova-se. O outro ponto é o ponto do posicionamento e influência. Uma mulher se posicionando e influenciando tem que ser feito de uma maneira diferente, com palavras diferentes, com uma postura corporal diferente do que um homem faria. Porque durante muito tempo, as mulheres no mundo corporativo, elas, para conseguir sobreviver, o que que elas fizeram? Começaram a se masculinizar. Na forma de liderar, inclusive, Total. algumas até na forma de se vestir Sim, para conseguirem ser respeitadas. perfeito. E hoje a gente sabe que, pelo contrário, traga para a mesa os seus talentos e as características únicas que só mulheres Traga o poderiam seu trazer para a feminino. mesa. Exato. Exatamente, mas de um jeito estratégico. De um jeito que não vai ser percebido como algo como uma fraqueza, mas sim como uma vantagem competitiva. E o terceiro pilar é o pilar da produtividade inteligente. Por quê? Porque as mulheres, como você falou, né, ainda bem que eu nasci homem, porque tô uns passos saí da corrida com os passos na Na frente. frente, é. As mulheres, além de gerenciar as suas agendas e dos seus times, gerenciam as agendas domésticas, e na grande maioria dos lares no Brasil e no mundo. Total. Isso significa que, se você não tiver estratégias de produtividade adequadas a isso, você vai ser uma líder exausta o tempo todo. E um líder exausto não consegue trazer para sua mesa com consistência os seus melhores talentos. Um líder exausto vira um peso para o seu time. Que é o